Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pelo Espírito, Irmão X. Capítulo 35. Retirou-se ele só. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Ensinar as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, que o seguiam naquele instante divino. Todos permaneciam agora cientes do amor que devia espraiar-se sobre as noções da lei antiga. Que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados? Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Dilataria os esclarecimentos do amor universal. Conduziria a alma do povo para o grande entendimento. Decifraria para os filhos do homem os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem com o espírito. Quantas pequenas lutas em vão! Quantos atritos desnecessários! A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos de Tibério, que a visitavam, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchavam os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do Sinédrio nas cidades que margenavam o lago, louvava o povo, a lei antiga, e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que a opinião geral ferisse a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Oh, sim, pensava. Todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Sorveu o ar puro e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria na manhã clara e suave. E em derredor das águas deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando. Por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao concerto de graças da manhã? Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão que evolava-se de todas as coisas? Ah, toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la-ia a conferir a cada situação o justo valor. Quem era César, senão um trabalhador da providência, sujeito às vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Não merecia compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas?
algemada a obrigações sociais e políticas, atenta ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por isso mesmo mais compaixão? E os chefes do Sinédrio não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados pelo autoritarismo do mundo? Oh, como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte. Refletia o mestre. Como seria desventurado o sumo sacerdote que supunha poder substituir o próprio Deus. Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. Tomado de confiante expectativa, voltou-se o Messias para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos, e a multidão aproximou-se dele mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente dos populares, em animada conversação. Rabi, Rabi! Exclamou o patriarca Matã, morador em Cafarnaum. Estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Os romanos são pecadores devassos em trânsito para o monturo. Estamos fartos, é preciso tomar o poder. Jesus escutou em silêncio e, antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jeconias, exclamou asperamente: Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para viver, como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e por esse motivo andam confortados e bem dispostos. A revolução! A revolução! Clamava Esdras, um judeu de 40 anos presumíveis, que se acercou desrespeitosamente como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. Rabi, conheço os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Suplicava um ancião de barbas encanecidas. Escutava o Senhor, profundamente condoído. Verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus, de que se constituíra portador. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres que nunca haviam visto de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. André e Felipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou-os de modo significativo e respondeu melancólico: Pudera, há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Em seguida,
espraiou o olhar através das centenas de pessoas que o acompanhavam e falou comovidamente: Tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. E, tomado de profunda piedade ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães de que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam: Agora sim, estamos satisfeitos. Contemplou-os o mestre em silêncio, com angustiada tristeza, e depois de alguns minutos entregou o povo aos discípulos e, segundo a narração evangélica, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte.